Olá, concurseiro, olá, concurseira. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à segunda videoaula sobre proposições categóricas do curso de Raciocínio Lógico Matemático aqui no canal do Raciomática Cursos. Vamos à aula. Pessoal, na aula passada, nós iniciamos o estudo das proposições categóricas. E nós vimos que essas proposições nada mais são do que proposições lógicas, que são formadas pelos termos todo, algum e nenhum. Existem 4 proposições categóricas e nós vimos 3 delas. Todo A é B, nenhum A é B, algum A é B. Nós vimos também as representações de cada uma dessas proposições categóricas. A proposição todo A é B possui 2 formas de representação. A proposição nenhum A é B possui apenas uma forma de representação. E a proposição algum A é B possui 4 formas de representação. Eu disse também para vocês que em cada uma dessas proposições, na resolução dos exercícios, nós pegamos a primeira representação de cada uma delas para resolvê-los. Em não conseguindo, utilizando a primeira representação, é que nós passaremos para as outras. E aqui eu preciso do esforço de vocês, para que vocês memorizem esses diagramas, essas representações, e saibam quais são as primeiras opções de cada uma delas. Tudo bem? Dando continuidade ao nosso estudo, nós vamos estudar a quarta e última proposição categórica. A proposição algum A não é B. O que é que essa proposição quer nos dizer? Ela nos diz que proposições do tipo algum A não é B afirmam que o conjunto A tem pelo menos um elemento, pessoal, que não pertence ao conjunto B. Essa proposição pode ser representada de 3 formas. A primeira é o seguinte: olhem para essa representação. Percebam que, se nós pegarmos um elemento nesse espaço de A, são elementos que pertencem a A e não pertencem a B. Nessa segunda representação, nós também conseguimos adequá-la à proposição algum A não é B. Vejam, ao pegarmos esse conjunto A e esse conjunto B, quando nós pegamos elementos que estão fora do conjunto B e dentro do conjunto A, nós podemos afirmar sem problema algum que pelo menos um elemento pertence ao conjunto A e não pertence ao conjunto B. Tudo bem? A próxima representação é a seguinte: é quando o conjunto A e o conjunto B são disjuntos, quando eles não possuem elementos em comum. Lembre-se, pela definição da proposição categórica algum A não é B, é exigido que pelo menos um elemento do conjunto A não pertença ao conjunto B. Então, não importa se eu tenho um ou todos os elementos de A não pertencentes ao conjunto B. A proposição está satisfeita. Tudo bem? Então, nós temos essas 3 formas de representar a proposição categórica algum A não é B.
quero chamar a atenção de vocês para expressões sinônimas. As expressões algum A não é B é a mesma coisa que pelo menos um A não é B, que também pode ser escrita como existe A que não é B. Todas essas expressões são sinônimas e possuem as três representações que nós acabamos de ver. Beleza, galera? Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é para o seguinte: dizer algum A não é B é completamente diferente da gente falar algum B não é A. Por quê, professor? Vejam o exemplo, fica mais fácil. Quando nós falamos algum animal não é mamífero, nós sabemos que isso é verdade. Existem répteis, por exemplo, que são animais e não são anfíbios. Mas vejam, essa sentença possui um sentido completamente diferente da sentença algum mamífero não é animal. Isso está errado. Isso não é possível. Todo mamífero é um animal. Tudo bem? Então, cuidado com essas expressões. Elas são completamente diferentes. Beleza, pessoal? Beleza, professor. Até aqui, tudo bem. Vamos ver nos exercícios, né? Como é que a gente se sai. Pois vamos ver como é que as bancas examinadoras podem cobrar essa proposição categórica algum A não é B. Concurso da Fiocruz para o cargo de técnico em saúde pública. Considere como verdadeiras as seguintes afirmativas. Todo A também é B. Pelo menos um A também é C. Algum C não é B. A partir dessas afirmativas, nós podemos deduzir que. Então, vejam só, pessoal. Além da proposição algum C não é B, que nós estamos estudando agora, nós vamos precisar do entendimento das proposições. Todo A é B e algum A é C. Proposições vistas na aula anterior. Tudo bem? Então vamos lá. Pessoal, como é que nós podemos representar a afirmativa? Todo A também é B. Bom, isso significa que todos os elementos do conjunto A pertencem ao conjunto B. Foi isso que a gente viu? A primeira forma de representar todo A é B é essa daqui. Beleza? Tranquilo. Segunda afirmativa. Pelo menos um A também é C. Vejam, essa afirmativa relaciona o conjunto A com o conjunto C. Não tem nada a ver com o conjunto B. Então, vamos relacionar esses dois conjuntos. Como é que nós podemos fazer essa relação? Bom, a primeira forma de representar algum A é C é essa daqui. Vejam, quando nós olhamos para o conjunto C e nós olhamos para o conjunto A, nós temos pelo menos um elemento em comum entre esses dois conjuntos. Tudo bem, pessoal? Então, nós temos essa representação dessas duas afirmativas. E aqui, pessoal, é como eu disse a vocês, nós precisamos crescer no entendimento. Só existe essa representação para essas duas proposições? Não. Perceba. A afirmativa 1 diz que todo A é B. Então, está aqui, ó. Todos os elementos de A
pertencem ao conjunto B. Beleza. A segunda afirmativa diz que pelo menos um elemento de A pertence ao conjunto C. E eu disse para vocês, galera, aqui nós esquecemos a relação entre C e B. Não tem nada a ver uma com a outra. Nós precisamos relacionar os conjuntos A e C. Então, vejam. Nessa representação, o conjunto C também está incluído, está dentro do conjunto B. Mas percebam que não é obrigado esse conjunto estar aqui dentro. Ele pode estar também fora do conjunto B. Nós não alteramos o sentido das afirmativas. Vamos ver? Todo A também é B. De fato, todos os elementos do conjunto A pertencem ao conjunto B. Beleza. Segunda afirmativa, pelo menos um A também é C. Olhem para esse elemento aqui, ó. Ele pertence ao conjunto A e também pertence ao conjunto C, mesmo que o conjunto C não esteja totalmente incluído no conjunto B. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então, vejam, nós temos essas duas formas de representar essas duas afirmativas. Vamos para a terceira. Ele diz que algum C não é B. Opa! Galera, se algum C não é B, percebam que das duas situações que nós construímos, a primeira vai ser desclassificada. Mas por que, professor? Porque ele está dizendo que existe elemento de C que não está em B. E nessa situação, olhe, todos os elementos de C também estão em B. Essa situação não se adequa à terceira afirmativa. Mas percebam que a situação 2 se adequa. Como nós já vimos, todos os elementos de A também são de B. Existe elemento de A que também está em C. E a terceira, ó, algum C não é B. De fato, ó, esses elementos aqui, por exemplo, são elementos de C, mas não são de B. Então, essa construção representa todas as três afirmativas e é através dela que nós vamos responder esse exercício. Professor, precisa fazer tudo isso? Precisa, galera. Esse assunto de raciocínio lógico é analítico. Nós temos que analisar as afirmativas e também as alternativas. Vamos para a resposta? A letra A diz o seguinte: todo elemento do conjunto A também é elemento do conjunto C. Percebam que isso não é verdade. Olhando para o nosso diagrama, nós podemos perceber que existem elementos no conjunto A que não pertencem ao conjunto C. Beleza? Vamos para a letra B. Ela diz o seguinte: algum elemento do conjunto B também pertence ao conjunto C. Será que isso é verdade? Olhem para o nosso diagrama. Percebam. Existe elemento pertencente ao conjunto B que também está no conjunto C. Então, essa é uma afirmativa que se adequa ao nosso diagrama. Ela se candidatou como resposta. Vamos analisar as outras alternativas? A letra C diz que todo elemento de C também é elemento do conjunto B.
De forma alguma, né, pessoal? Olhem para esses elementos. São elementos do conjunto C, mas não pertencem ao conjunto B. Então, a letra C está errada. A letra D. Todo elemento do conjunto B também pertence ao conjunto C, de forma alguma. Todos esses elementos aqui pertencem ao conjunto B e não pertencem ao conjunto C. E a letra E? Será que traz alguma informação também correta? Bom, ela está dizendo nenhum C também é B. Olhem para esse item, olhem para esse elemento. É um elemento que pertence ao conjunto C e também pertence ao conjunto B. A letra E também está errada. A única que traz uma afirmação de acordo com o nosso diagrama é a letra B, de questão boa. Tranquilo, pessoal? Então, mais uma questão que nós precisamos entender os diagramas para resolver. Nós ainda iremos fazer muitos exercícios com esses diagramas. Tudo bem? Vamos prosseguir com a matéria. Outro ponto cobrado no estudo das proposições categóricas é o das equivalências lógicas envolvendo essas proposições. Nós temos equivalências entre os termos todo e nenhum. Como assim, professor? Do ponto de vista lógico, a gente falar todo A é B é equivalente a gente falar nenhum A não é B. Como é que nós podemos trabalhar essa equivalência na resolução de exercícios? Vejam como o concurso do Conselho Regional de Odontologia do Estado da Paraíba para o cargo de fiscal cobrou esse tema. Todos os cachorros gostam de ossos. Considerando a proposição acima, julgue o item. A proposição nenhum cachorro gosta de ossos é uma forma equivalente à proposição apresentada. Galera, escrever a equivalência da palavra todo como sendo nenhum é extremamente fácil. Veja, a proposição dada é a proposição todos os cachorros gostam de ossos. Como é que nós escrevemos a equivalência do todo? Bom, o todo vira nenhum. E na frente do verbo, nós colocamos a palavra não. E o restante da frase a gente repete. Então, percebam, do ponto de vista lógico, a gente falar todos os cachorros gostam de ossos é equivalente a gente falar nenhum cachorro não gosta de ossos. É o que diz a alternativa não. A alternativa traz uma informação incorreta. Por isso, esse exercício está errado. Tranquilo, pessoal? Com essa equivalência entre os termos todo e nenhum? Professor, eu entendi, mas se fosse possível fazer outro exercício, eu acharia bom. Então vamos lá, vamos fazer mais um exercício com essa equivalência. Concurso da Prefeitura de Cariacica, no estado do Espírito Santo, para o cargo de assistente do Centro Municipal de Educação Infantil 1. Dizer que toda criança que se chama Miguel é comportada é equivalente a dizer que
Galera, se nós queremos escrever uma proposição equivalente à proposição toda criança que se chama Miguel é comportada, só existe uma forma de escrevermos essa equivalência. Nós trocamos a palavra toda por nenhuma e na frente do verbo que vem na proposição, nós colocamos a palavra não. O restante dela a gente repete. Então, toda criança que se chama Miguel é comportada é equivalente a dizer nenhuma criança que se chama Miguel não é comportada. Esta informação é a que vem na letra B de questão do. Tudo bem, pessoal? Com essa primeira equivalência das proposições categóricas? Tudo bem, professor. Eu entendi. Ótimo, galera. Vamos ver a segunda equivalência envolvendo essas proposições? Galera, nós acabamos de estudar a primeira equivalência lógica envolvendo as proposições categóricas. A segunda equivalência envolvendo essas proposições é muito parecida com a primeira. Vejam só. Se nós temos a proposição nenhum A é B, essa proposição é equivalente à proposição todo A não é B. Vamos ver alguns exemplos. Como é que nós construímos essa equivalência? Para vocês verem como é fácil. Da mesma forma da primeira equivalência, não há dificuldades para construir a segunda. Quando nós olhamos para a proposição nenhum concursado é milionário, para a gente escrever uma proposição categórica equivalente a essa, basta a gente trocar o nenhum por todo e na frente do verbo a gente colocar a palavra não. O restante a gente repete. Então vejam, falar nenhum concursado é milionário é equivalente a falar todo concursado não é milionário. Vamos ver mais um exemplo? Quando nós olhamos para a proposição nenhum médico é louco e nós queremos escrever uma proposição categórica equivalente a essa, basta substituir o nenhum por todo e na frente do verbo a gente colocar a palavra não. O restante da proposição a gente repete. Ou seja, galera, nenhum médico é louco é equivalente a todo médico não é louco. Tranquilo? Essas são as duas equivalências lógicas envolvendo as proposições categóricas. Professor, eu vejo tantas questões falando sobre a negação das proposições categóricas. A gente não vai ver isso, não? É claro, galera, que nós vamos ver. A negação das proposições categóricas é um dos tópicos mais importantes desse tema. Para esse vídeo não ficar muito longo, ou a gente ter que parar o vídeo no meio da explicação da negação dessas proposições, eu vou encerrando essa aula por aqui e na próxima nós começaremos o estudo da negação das proposições categóricas. Porque esse tópico, ele não cai, ele despenca nas provas de concursos públicos. Beleza? Se gostou dessa aula,
inscreva-se no nosso canal, deixe um like, compartilhe. Temos o maior prazer em tê-los aqui. Forte abraço, fique com Deus e até a próxima videoaula.